Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Vou pedir para que vocês abram em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo a partir do 3, diz assim: Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí, nessa cidade, alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes dos antepassados, pois essas coisas só produzem discussão. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais, os criminosos, os ateus, os que praticam o mal e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem de Deus bendito e glorioso. Amém? Então, meus irmãos, é realmente isso que tem acontecido. As boas novas do Evangelho estão a cada dia mais desaparecendo. As mensagens que pregam o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que é levar o homem a Jesus Cristo, que é levar o homem à condição de salvo e não de condenado ao inferno. Muitos são os que hoje estão pregando aquilo que é útil para a vida do homem, mas estão esquecendo de pregar aquilo que é necessário para que o homem seja salvo. A vida se tornou mais importante do que a salvação, e isso já é uma grande sutileza de Satanás. O apóstolo Paulo, ele envia Timóteo justamente para pregar ao contrário dessa doutrina falsa, que é a doutrina onde o homem é o centro. O antropocentrismo está sendo pregado nos púlpitos das igrejas. As pregações são para ensinar o homem a ter uma vida financeira boa, estão para ensinar o homem a ser bem-sucedido na sua profissão. As pregações estão sendo para ajudar o homem a ter um bom casamento ou restaurar seu casamento, mas estão esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, o evangelho que é pela fé, onde o tema principal é a salvação, é a cruz de Cristo, é os sofrimentos que o Messias passou para salvar a todos nós. O apóstolo, ele fala aqui no versículo 3, ele fala assim: existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente
que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes dos antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Então, o apóstolo Paulo, ele estava aqui orientando Timóteo contra os falsos mestres, né, que distorcem a palavra de Deus. E realmente, nós vemos isso a todo tempo, principalmente nesse âmbito de restauração de casamento. Nós vemos pastores, homens de Deus, pregando a palavra, mas para a utilidade do homem, e não para levar o homem ao arrependimento. E aí que está o grande engano. Não. O homem, ele não tem que aprender a como restaurar seu casamento. Ele tem que aprender a colocar Deus no centro. Que assim, nessa condição onde Deus é o centro da sua vida, onde Deus é o mais importante, automaticamente a restauração do casamento virá como uma consequência. Porém, os homens, eles estão distorcendo isso. Estão usando a palavra para atrair os servos de Deus. Servos esses que não conhecem a palavra, porque se conhecessem, veriam que esse tipo de pregação tem algo errado. Então, é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. Porque essas pessoas que têm pregado um evangelho utilitário, ou seja, um evangelho onde o homem vai ali consultar na Bíblia o que ele precisa fazer para ser bem-sucedido na vida, é totalmente ao oposto, é uma tolice. Porque Deus, ele não lhe ensina a ser bem-sucedido na vida. Ele lhe ensina a negar a vida, a negar a vida aqui no mundo. E não você se especializar, ficar um expert em como ter a melhor vida no mundo. Jesus disse que quem quiser ganhar sua vida tem de perdê-la. Jesus disse: aquele que não renuncia pai, mãe, irmão, filho, filha, esposo, marido, casas, bens e até mesmo a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então, como é que a igreja está caindo nessa falácia desses pregadores? A palavra de Deus diz que as leis, né, elas não são para o povo de Deus. As leis, elas são para quem não consegue viver uma vida reta diante de Deus. Porque para quem vive uma vida reta diante de Deus, não há lei. Não há lei. Porque quem vive uma vida reta, ele vai amar, ele vai ter alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ele não vai precisar ser contestado pela lei. Mas a Bíblia diz que a lei é para os assassinos, os marginais, criminosos, os ateus, os que não respeitam a religião, né? E não respeitam a Deus nem a religião. São os imorais, os homossexuais, sequestradores, mentirosos, que dão falso testemunho. Entende? É para eles que nós temos que pregar essa palavra. E não para os cristãos, para eles aprenderem a restaurar seu casamento. Isso, ele tem de ir até Deus, para que Deus possa lhe direcionar. Então, meus irmãos, busquem a palavra de Deus. A palavra de Deus é para levar o homem à salvação, meu irmão, minha irmã. Não é para lhe ensinar você a ter uma vida boa. Isso é uma consequência da sua comunhão com Deus. A partir do momento que você tiver um encontro genuíno com Deus, mas como se tem um encontro genuíno com Deus? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus. A partir desse momento, você vai ter uma vida boa. Talvez não boa nos parâmetros do mundo,
que nos parâmetros do mundo, uma vida boa é quem tem o melhor carro, melhor casa, melhor casamento. Mas nos parâmetros de Deus, uma vida boa é uma vida entregue ao Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Então tome com muito cuidado com as pessoas que estão abrindo a Bíblia e lhe dizendo que você merece ser feliz, que você merece ser bem-sucedido, que você merece ter o melhor casamento, porque isso não é verdade. O homem, ele não merece nada. A palavra de Deus diz que nós não merecemos nada. Porque quando eu digo que o homem merece, então deixa de ser graça, porque a graça é justamente um dom imerecido. Ninguém mereceu, mas Deus foi lá e fez. Então fique atento, meus irmãos, porque Jesus está voltando. E eu não vou parar de pregar isso. Toda pregação que vocês virem no canal, estou lutando por você, vocês vão me ouvir falando isso. Jesus está próximo, os sinais são claros. Esse ataque toda a família, essa destruição, essa quantidade imensa de divórcios, mulheres largando seus maridos, isso já é uma prova do fim do mundo. Então fique bem atento. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com essas pessoas que ficam lhe ensinando, dizendo que o seu casamento é prioridade. Lhe ensinando a restaurar casamento, mas não lhe ensinam a se chegar perto de Jesus. A manter a fé em Jesus Cristo. Porque isso é uma sutileza para lhe distanciar cada vez mais do arrependimento de seus pecados. Para lhe distanciar cada vez mais do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, é o evangelho onde leva o homem à salvação e não o homem à exaltação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.